Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é como fica essa situação. Então, para hoje, temos três opções. Opção número 1, a pirâmide de vidro. Opção número 2, a florzinha. E opção número 3, o elefante. Nas três opções, eu vou abrir aqui este oráculo como forma de apoio da leitura e também vou abrir aqui tarôs para vermos a situação específica que o montinho está trazendo e vamos ver aqui então como vai ficar essa situação, tá bom? Lembrando, pessoal, aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. É uma leitura coletiva. Belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir mais de uma opção, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 da pirâmide de vidro, vou deixar aqui no cantinho. E vamos primeiro abrir aqui um oráculo para vermos aqui mais ou menos a linha que eu tenho que seguir na leitura. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Esses dias estão sendo mais agitados aqui para mim, mas é normal, né, gente? Tem época que as coisas de repente acontecem tudo de uma vez. Com vocês também é assim? Comigo, assim, eu fico às vezes um tempo super tranquilo, né? Fazendo as coisinhas dentro aqui dos meus programas, de repente, puf, tudo acontece de uma vez. Aí eu fico doida. Mas vamos para a sua leitura. Golden Palace, encorajamento, picos de alegria. Tá. Deixa eu abrir aqui o tarô e eu já faço a leitura para você, tá? Se caso você tiver com pressa, dá uma corridinha aí nesse processo, que assim que eu colocar as cartas aí na mesa, eu vou começar a fazer a leitura, tá bom? Dez de espadas, rei de copas, 9 de ouros, a sacerdotisa, a justiça. Tá. Vamos começar aqui com essas cartas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? Bom, o que eu tô vendo aqui, a princípio, olha, essa opção número 1 vai trabalhar aqui com pessoas que estão se empenhando muito em algo. Às vezes vocês se sentem aqui um pouco mais solitários ou solitárias porque não encontram muito apoio e está cansativo para vocês. Provavelmente esse esforço todo que você está fazendo, eu vejo aqui que esse esforço é muito ligado a uma questão de conforto, conforto material para muitos aqui, tá bom? E eu vejo que esse esforço que você está fazendo aqui pode ser tanto na questão do seu trabalho mesmo, no seu ambiente de trabalho, como pode ser também um esforço para manter, por exemplo, a casa em ordem, ou precisa arrumar algo, né, no lugar onde você fica mais tempo. É como eu disse, é uma questão de mais conforto material, entendeu? Então eu vejo que esse esforço muito grande que você está fazendo, que muitas vezes você não encontra, parece que apoio, que você está se dedicando muito, que parece que você faz as coisas e não está vendo muito resultado, isso está afetando o seu emocional. Eu vejo aqui que tem pessoas que podem estar sofrendo de ansiedade, tem pessoas que podem estar sofrendo de desânimo,
outros já começam aqui a entrar numa leve depressão, como se nada mais fizesse sentido, como se não... Sabe quando as coisas parecem que não vale mais a pena? Porque assim, você já fez tanto, você já se dedicou tanto, seu emocional tá tão em frangalhos e que parece assim que as coisas estão perdendo sentido para você. Né? Não é para todo mundo, obviamente, é uma leitura coletiva, mas eu vejo que tem um grupo que está muito forte essa sensação, que as coisas não estão fazendo mais sentido, não sabe mais se vale a pena, você gostava daquilo que você estava fazendo, agora parece que já não se importa mais, é como se você tivesse perdido essa paixão por aquilo que você está se dedicando. Ou então se questionando muito, né? Será que não tem um lugar melhor para mim? Será que não tem algo que me traga mais satisfação? Ou será que não tem uma vida melhor? Porque, como eu disse, eu vejo aqui que muitos estão abalados emocionalmente por conta dessa questão aqui, em que vocês estão se dedicando muito ou se esforçando demais, porém não estão encontrando muito apoio. Ou como se, assim, você estivesse se sentindo muito sozinho ou sozinha nessa luta, nesse esforço. E o que o oráculo e o tarô estão falando sobre essa situação? Não vai demorar muito tempo, as coisas vão começar a melhorar. Porque vocês saíram aqui com picos de alegria. 10 de espadas me traz uma sensação de que a coisa tá pesada. Alguns aqui estão até com receio de serem passados para trás, se já não foram, e por isso aqui está tendo uma dificuldade muito grande. Só que o 10 de espadas também me traz muito uma energia de um fim de ciclo, um fim de um sofrimento, como se tivesse aqui, você está vendo que tem um solzinho? Então, como se a luz voltasse a brilhar. É como se fosse um processo de libertação que você está passando para alçar voos mais altos. Como temos um rei de copas na sequência, um 9 de ouros, então eu vejo que sim, vai ocorrer algo aqui para movimentar essa situação, para que você comece a colher alguns frutos que vão trazer uma maior alegria para você. Esse processo também está ajudando a você a amadurecer alguns aspectos internos. Você está aprendendo a lidar com muitas forças aqui. Forças externas a você. Você está aprendendo a lidar com algumas adversidades, né? E você está aprendendo aqui também a lidar com forças internas, tá? Você está descobrindo aqui potenciais em você, potenciais muitas vezes para defender aquilo que é do seu interesse, ou então seu potencial para ser mais flexível. Alguns estão se tornando bem mais flexíveis, sabe? De olhar e falar, não vale a pena esquentar a cabeça com isso. É aquela ideia de que é melhor ter paz do que ter razão. Não vou entrar aqui em picuinha, em discussão, deixa quieto, vou tocar minha vida, entendeu? Então, como eu disse, alguns estão descobrindo aqui o potencial para defender aquilo que desejam, outros para serem mais flexíveis, outros aqui estão aprendendo a necessidade de ficar mais em silêncio, porque alguns aqui poderiam falar muito a respeito dos próprios planos, dos projetos, e começou a perceber que nem sempre as pessoas que você acreditavam que eram suas amigas e que te apoiavam, elas de fato eram suas amigas e te apoiavam. Muitas delas aproveitavam aquilo que você falava para dar um passo na sua frente, não é? Então você também está aprendendo o valor do silêncio. Alguns também estão aprendendo aqui a importância da espiritualidade na sua vida, a importância da fé também na sua vida. E como saímos aqui com uma carta de justiça, tá? Eu estou vendo aqui, sim, que depois de um esforço muito grande, a justiça vai começar a ser feita. Não que as pessoas vão ser punidas, castigadas, não vejo isso aqui não. Mas eu vejo aqui que as coisas começam também a render os frutos para você. Também por uma questão de justiça, você estava se esforçando muito até agora. E como eu disse, você vai começar a colher aqui os frutos de todos os seus esforços, como também vai começar a ter uma sensação de uma realização maior. Entendeu? Essa carta aqui da sacerdotisa também está me passando muito uma energia de que algumas pessoas, não é todo mundo que está nessa leitura, mas algumas pessoas estão aqui, como foi dito, se conectando um pouco mais com a espiritualidade
e estão percebendo que informações, sinais e intuições estão chegando mais fáceis para você. Então, acolha essas informações, intuições, né, e sinais aqui, porque eu vejo que até então você é uma pessoa muito sensível, só que poderia não prestar muita atenção naquilo, né, que você recebia vindo da espiritualidade, porque estava muito mais focado ou focada nas questões materiais. Entendeu? E uma outra mensagem aqui que está sendo passada é que, se possível, trabalhe bastante o seu mental. Porque lembra que eu iniciei aqui a leitura falando que alguns estão abalados emocionalmente, alguns aqui podem estar muito desanimados, alguns com uma leve depressão, outros com muita ansiedade. Então trabalhe bastante o seu mental para que o seu emocional não seja tão afetado assim. Uma energia muito feminina está tentando te ajudar, tá bom? Pode ser pessoa encarnada como pessoa desencarnada, tá? Mas tem uma energia feminina aqui tentando te ajudar. Para alguns é uma pessoa encarnada que tem poder ou tem conhecimento suficiente para te ajudar a colocar um pouco mais ordem naquilo em que você está aqui passando, nessa situação que você trouxe à mesa. Para outros aqui é uma entidade espiritual, tá? Pode ser inclusive uma mãezinha falecida que está te ajudando, tá bom? Para outros aqui é mentor, mentora, guardiã, tá bom? Tem alguém aqui que é filha de Ansan? Se tiver, fortaleça seu laço com ela, tá? Ela vai te ajudar muito a colocar ordem na sua vida. Rainha de espadas, a torre, cavaleiro de paus, rei de ouros e a imperatriz. Com essas 5 cartas, o tarot está me falando o seguinte: se prepare aqui para algumas lutas, alguns combates. Quando eu falo lutas e combates, não é necessariamente sair no tapa com alguém, hein? Pelo amor de Deus. Mas se prepare para lutas e combates aqui, muitas vezes verbais, alguns aqui para defender posicionamentos, para defender aqui argumentos, tá bom? E também para se defender da maledicência e das más energias das pessoas, tá? Porque alguma coisa aqui nessa situação em que você está passando vai passar por um abalo, uma desestrutura. Alguma mudança vai acontecer que não está sendo esperado, nem por você e nem pelas outras pessoas envolvidas nessa situação, tá? É algo que vai acontecer meio que para deixar as pessoas de queixo caído. Lembra que agora há pouco foi dito para que você trabalhe bastante o seu mental? Para que você não seja tão afetado, nem tão afetado assim emocionalmente? Saímos com uma rainha de ouros, perdoem, uma rainha de espadas. E isso me diz, sim, que é muito importante você estar com a mente e a língua muito afiada também para colocar limites em algumas pessoas. Não precisa, como eu disse aqui, sair no tapa, não precisa sair brigando com as pessoas, mas aqueles ou aquelas que mexerem com você, coloque essas pessoas nos seus devidos lugares, tá bom? Temos aqui um cavaleiro de paus, um rei de ouros e uma imperatriz. Cavaleiro de paus está me trazendo aqui uma energia de uma movimentação importante na sua direção para que haja um processo aqui mais próspero para você. Eu já tinha falado que vocês iam começar a adentrar num período melhor para vocês, não tinha? Porque vocês saíram aqui com picos de alegria. Vocês finalizam essa leitura aqui com um rei de ouros e uma imperatriz. Vocês querem coisa melhor do que isso? E como eu disse, para muitos aqui, o enrosco que vocês trouxeram para essa mesa é relacionado a questões aqui de conforto na matéria. E vocês saíram com o rei de ouros. Ou seja, o tarô aqui pelo menos está trazendo uma energia relacionada a um conforto material muito grande, aqui somado com uma imperatriz é fechar com chave de ouro. É um período de abundância, é um período aqui em que você terá condições de fazer muito
para você e por outras pessoas também, se você achar que deve, tá? É um período em que você vai se sentir mais realizado ou realizada. É um período muito bom para também você iniciar coisas novas, porque a Imperatriz me traz uma energia também, né, de criatividade, de gestar projetos novos, até de uma certa expansão daquilo que você tem ou aquilo que você faz também aqui nessa leitura. Eu vejo aqui você ganhando mais vida, porque até então você pode estar sendo muito castigado ou castigada por essa situação aqui que não está sendo muito fácil para você passar. E aí, como foi dito, muitos estão desanimados e perdendo o sentido da vida. Então, como o Tarot está falando aqui, as coisas começam a melhorar sim, e por isso que eu falei que alguns vão começar a sentir, inclusive, mais vida daqui para frente, tá? Algo que também está sendo solicitado para passar para vocês é que algumas pessoas, né, se possível, restabeleçam a conexão com a espiritualidade. Alguns aqui que estão sendo convidados a restabelecer a conexão são pessoas que já tiveram muita ligação com a espiritualidade que acompanha, mas podem aqui ter se afastado um pouco, tá? E aí então algum mentor espiritual seu está tentando se aproximar de você, tá bom? E vai ser bom essa reaproximação, porque esse mentor ou essa mentora pode aqui agilizar algumas coisas para você, ou então te direcionar de uma maneira um pouco mais clara o caminho que você deve seguir, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas aqui foram as informações que eu pude trazer a respeito dessa situação específica que nós vimos na leitura número 1. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da florzinha, vou deixar aqui no cantinho, e vamos abrir o oráculo primeiro, para eu já começar a entender que situação que eu vou trabalhar na mesa. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Lembrando, né, gente, é uma leitura coletiva, então se algo não ressoar para você, se não fizer sentido, desconsidere. São vários tipos de energia, né, de pessoas que acabam procurando vídeo, nem sempre dá para contemplar todo mundo, são apenas 3 opções, então se você assistiu a opção número 2 e não ressoou com você, dê uma olhadinha nas outras opções também. E se nenhuma delas ressoa com você, é normal, tá? Porque, no caso, são apenas 3 opções e a gente acaba trabalhando com situações mais específicas, tá bom? Senão também a leitura vai ficar 3 dias aqui. Aí quem não aguenta sou eu, né? Mas vamos começar sua leitura. Hide the Wave. Talismã. Metamorfoses. Deixa eu abrir o tarô e aí eu já faço a leitura da situação que eu tô vendo na mesa, tá bom? Para ver se você vai ressoar, se essa leitura vai ressoar ou não com você. Se tiver com pressa, pode dar uma corridinha aqui enquanto eu embaralho e tiro as cartas, tá? Opa. Tem hora que as cartas não querem vir. Rainha de espadas. Rei de espadas. Nossa! 2 de espadas.
Cavaleiro de Ouros e Ás de Paus. Bem, é uma leitura um pouco diferente que eu tô vendo aqui. O que eu tô vendo aqui é o seguinte, gente, essa leitura aqui vai ser para aqueles ou aquelas que estão passando por situações um pouco estranhas na vida, que vocês não estão entendendo muito bem, não é algo ruim, mas também não é algo assim tão bom. Você percebe que existem algumas sincronicidades na sua vida, você percebe aqui que você está sendo de alguma maneira direcionado ou direcionada para uma maior autoconhecimento. Algumas coisas você está encarando até como um teste da sua paciência, um teste aqui dos seus talentos, um teste aqui da sua capacidade de lidar com certas situações. Alguns estão se vendo, inclusive, mais ligados à espiritualidade ou mais curiosos em relação a algumas crenças ou vertentes espirituais. E eu vejo aqui que muitos estão sentindo sintomas de que alguma coisa está para mudar na vida de vocês. Alguns podem ter passado períodos muito solitários, ou períodos de muita paradez, como alguns diriam, né? Parece que nada muda. Às vezes você até pensou em tentar algo e o negócio não estava indo para frente, ou desanimava antes de começar. Tudo parecia conspirar para que você se voltasse mais para si, cuidasse mais de si. Então parece que o seu entorno estava até que meio congelado, parecia que as coisas não iam muito para frente, não é? Então, assim, estou me conectando com esse grupo de pessoas, tá bom? Porque é essa situação que está sendo apresentada na mesa. E o que o oráculo e o tarot estão dizendo? Você está passando por um processo de realinhamento das suas energias. E não está sendo fácil, está tendo um conflito interno aí dentro de você. A sua energia feminina com a sua energia masculina pode estar aqui num certo burburinho interno. Eu não falo tanto conflito de briga, mas assim, com uma certa dificuldade, justamente porque está passando por esse ajuste. Então, às vezes, você tem um lado masculino mais desenvolvido, independente se você é homem ou uma mulher, e agora está desenvolvendo o seu lado mais feminino, ou vice-versa, você é uma pessoa com uma energia bem mais feminina e se vendo em situações para desenvolver o seu lado mais masculino. Entende? E, no caso, como você está passando por esse processo aqui de desenvolvimento mais interno, muitas vezes você acaba até se isolando um pouco do mundo externo, tanto por uma questão voluntária da sua parte, como também por uma questão de que as coisas conspiram para que você fique mais voltado para si, né? Essa carta aqui do talismã tem uma energia muito próxima da carta do eremita, né, de alguém que está buscando um conhecimento e muitas vezes um autoconhecimento. E depois que você passa por esse processo, a sua vida começa a mudar. Você está entrando numa nova fase do seu eu, entendeu? Então, assim, o que o oráculo está falando a respeito dessa situação, se você se identificou com isso, é que deixa seguir o fluxo. Não se preocupe tanto. Lógico, às vezes dá angústia de você querer tentar fazer as coisas e parece que as coisas não vão para frente, ou que, como eu disse, né, acaba desanimando antes mesmo de começar, mas faz parte do seu processo. É um período necessário para que você amadureça as coisas dentro de você, entendeu? Então, assim, se possível, se você não estiver aqui passando por grandes necessidades materiais, por exemplo, muitos aqui têm um conforto material, não precisa se desgastar tanto. Então, segue o fluxo, respeite esse processo, tá? E se permita. Muitos aqui precisam se permitir vivenciar esse processo. Não é um processo fácil, não é um processo rápido. Por que eu falo isso? Porque saímos aqui com o Cavaleiro de Ouros e me traz, sim, uma certa demora para as coisas. Então, alguns já estão um certo tempo aqui, alguns anos já, nesse processo de que parece que vocês estão perdidos. Alguns perderam a própria referência do que vão fazer ou não, ou de o que gostariam de fazer ou não.
mas vocês sentem que estão sendo impulsionados ou levados por um caminho que vocês também não sabem o que é exatamente, mas estão seguindo. Intuitivamente, algumas coisas estão chegando para você. E aí, um alerta aqui da espiritualidade e dos oráculos, né? É que assim, o seu mental deve estar bastante estimulado, mas não esqueça seu emocional, tá bom? É muito importante aqui, né, ter uma cabeça saudável, uma mente saudável, mas aproveite também esse período para ver se existem ainda alguns traumas, algumas mágoas, né? E aproveitar que vocês estão numa energia muito boa aqui, naipes de espadas, e elabore melhor aquilo que aconteceu com você, tá? Coisas que às vezes até agora você pode negar ou não gostar de revisitar porque causa desconforto. Mas aproveite esse processo aqui para que você se liberte também, né? As espadas podem vir também com uma energia de libertação. E como terminamos aqui com as de paus, eu vejo sim um processo aqui de até de uma certa libertação mesmo, né? Uma energia muito intensa, uma energia muito boa, em que você também terá mais clareza das coisas que estão acontecendo e de que caminho você vai seguir de fato, tá? Você ainda está no processo. A maioria aqui está no processo ainda. Alguns estão começando, alguns estão no meio e parece assim que para onde que eu vou, para onde que eu tô, né? É como se a imagem que me vem é como se vocês estivessem andando numa rodovia muito, mas muito, muito extensa e que ao lado dessa rodovia não tivesse nada. Então dá aquela sensação de monotonia, sabe? Às vezes você andou quilômetros e parece que não saiu do lugar, mas você está andando. Mas é porque a sensação é que as coisas não estão acontecendo, mas elas estão. Elas estão seguindo um fluxo sim, tá bom? A roda da fortuna, coisa boa, as coisas vão começar a movimentar. Um ás de ouros, o eremita, o imperador e a estrela, coisa linda. O que eu estou vendo aqui? A roda da fortuna me fala assim de uma movimentação, as coisas vão começar, né, a sair do lugar, isso é bom. Como eu disse, para muitos aqui vocês estão num tédio, de que parece que nada muda, nada acontece, a famosa paradez, e a roda da fortuna me traz nessa sensação de movimento. Junto com o ás de ouros, eu vejo que daqui para frente, junto com esse ás de paus, vocês vão começar a se colocar no mundo de uma maneira mais segura. Tudo que você for começar daqui para frente, depois de passar por esse processo aqui de realinhamento, vocês vão ver que, sabe aquela segurança interna de que não, esse aqui realmente é o meu caminho, isso aqui tem mais a ver comigo. Por quê? Porque alguns aqui no passado podem ter se dedicado a alguma coisa ou ido por um caminho que não era muito condizente com aquilo que você é. E aí, por isso, esse processo de realinhamento, para que você encontre a própria essência. E aí você vai começar a se sintonizar e a se conectar com pessoas e coisas e situações que tenham mais sentido para você. E essa carta aqui do eremita, né, confirma essa energia aqui do talismã, que eu falei que tem uma energia muito próxima do eremita, que é essa sabedoria interna. Você vai sair mais maduro, mais madura desse processo. Você vai perceber que coisas que antigamente te aborreciam já não vão aborrecer mais. Você vai olhar e falar, tá, já passei por coisa pior, né? Se pessoas vierem aqui e te encher a paciência, você fala, vai falar lá com as paredes e me deixa. Você vai estar numa energia muito mais tranquila. Vejo também que muitos podem ainda permanecer um pouquinho mais isolados, mais quietinhos. Por quê? Porque vocês vão perceber que muita gente que te cercava até então só faziam barulho. E você vai perceber que você não precisa da presença constante dessas pessoas na sua vida. Entendeu? E você também vai entender que tem muita coisa que é só você com você mesmo ou com você mesma.
outras pessoas não farão parte aqui dos seus processos, tá? O imperador aqui me vem com uma energia de maior empoderamento. Vocês vão começar a acreditar mais em si, vão começar a se sintonizar mais com a própria essência. Muita coisa que vocês vão enfrentar de uma maneira muito tranquila, com muita segurança. Tá? Por quê? Porque vocês estão começando a se direcionar com aquilo que tem a ver com você. E aí você, de uma maneira até inconsciente, vai lidar com essas coisas porque você já tem uma tendência para lidar com essas coisas, tá? A carta do imperador também me traz uma energia de que as coisas vão começar a se reorganizar na sua vida. O que até então parecia estar meio bagunçado, parecia estar meio sem sentido, agora começa a ter mais sentido para você. Junto aqui com a estrela, eu vejo que muitos conseguirão ser bem-sucedidos naquilo que vão começar a fazer depois desse processo. Por quê? Porque vocês estão se direcionando para um caminho que tem mais a ver com a sua essência. Alguns, inclusive, serão convidados a tomar uma posição de liderança. Começarão a ter mais destaque naquilo que fazem ou naquilo que são, tá? E não tema isso. Então, esse período também desse preparo, desse realinhamento que você está passando, é também para te preparar para situações adversas que você vai lidar daqui para frente quando começar a ter mais destaque. Quando começar aqui a tomar uma posição de maior liderança, mesmo que você não queira. Pessoas vão começar a te procurar. Por quê? Porque elas vão sentir na sua energia uma energia de segurança, uma energia de sabedoria e uma energia aqui de alguém capaz de oferecer algum tipo de ajuda. Não que elas venham apenas por interesse, mas elas vão enxergar em você uma capacidade além do que outras pessoas. Então você pode ajudar, às vezes, com uma palavra amiga, ou então transmitindo aqui um pouco de conforto, um pouco de acolhimento, entendeu? Nem sempre é abrir aqui a carteira e dar dinheiro, não. É muito mais uma questão aqui ligada à alma mesmo, a questão da transmissão de sabedoria, a transmissão de experiências, trocas de experiências, entende? Então, muitos poderão aqui querer escutar até a sua história para entender o processo que elas também irão passar, que você já passou. Entendeu? Muito bonito esse processo. Lembrando, né, gente, é uma leitura coletiva, temos apenas 3 opções, não dá para contemplar todo mundo na leitura, e o que apareceu para mim nessa opção número 2 foi essa situação de pessoas que estão passando por um processo de realinhamento energético espiritual. Tá bom? Se caso você assistiu essa leitura e ela não ressoou em nada com você, então provavelmente essa leitura não é para você. Dê uma olhadinha nas outras opções. E se caso nenhuma delas, né, ressoar com você, não tem problema, é normal, tá? Então espere aí que eu faça de novo esse mesmo tema, que provavelmente terá então uma mensagem para você, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe seu like, por favor, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, comente e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 3. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 3, do elefantinho, vou deixar ele aqui no cantinho e vamos pegar primeiro o oráculo para vermos mais ou menos a linha aqui que eu vou trabalhar na mesa. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Se caso minha voz começar a falhar aqui, me perdoem. Já é a terceira leitura. Minha voz começa já a dar uma falhada. Mas eu espero que não atrapalhe aqui a mensagem, né, que eu tenho que transmitir para vocês. E lembre-se, né, uma leitura coletiva. Então, o que não ressoar para você, desconsidere.
Como temos apenas 3 opções, cada opção vai acabar trabalhando com um tema mais específico, com uma situação mais específica. Nem sempre dá para contemplar todo mundo, tá bom? E é normal. Então vamos ver aqui: intenção, espírito de lugar, deserto árido, super seco. Vou abrir aqui o tarô, daqui a pouco eu faço a sua leitura. Se você tiver com pressa, dá uma corridinha até eu abrir as cartas aqui, tá bom? Eu sempre dou uma embaralhada, né, nos decks antes de começar qualquer leitura, mas né, eu acho importante também embaralhar na frente de vocês, para vocês verem que eu não pré-seleciono cartas. Sei lá, né, tem gente que às vezes desconfia. 3 de espadas, rei de ouros, 6 de espadas, 7 de ouros e rei de copas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? Mas o que eu tô vendo aqui, muitos que estão assistindo essa situação número 3, são pessoas que estão pedindo algo, estão tentando algo, mas tentando é mais na... pedindo algo, acho que até para Deus, né? É como assim, se você já tivesse tentado muita coisa em direção àquilo que você está desejando, não deu certo e vocês começaram a pedir para Deus. Outros aqui já foram direto pedir para a divindade aqui alguma ajuda, porque no caso, essa solicitação que vocês estão emanando para a espiritualidade é em relação a algo que faz muita falta para vocês, né? Vocês têm aqui um sentimento de escassez muito grande. Pode ser em N setores, pode ser uma escassez financeira, pode ser uma escassez afetiva, pode ser uma escassez de sentido até, sentido da vida, por exemplo, não é? Então eu vejo aqui que muitos estão pedindo uma ajuda para a espiritualidade para tentar suprir essa escassez. E aí, a espiritualidade fala, a primeira coisa, eu já estou trazendo a espiritualidade porque eu sei que ela está presente aqui nessa leitura, tá? A primeira coisa que está sendo passada para mim é que às vezes você pede as coisas para a divindade, para a espiritualidade, mas no fundo, talvez você mesmo não acredite tanto que vai conseguir isso que você está querendo. E aí por isso parece que as coisas não acontecem, tá? É para todo mundo essa mensagem? Provavelmente não, mas tem um grupo considerável sim que está pedindo alguma coisa com uma certa insistência, porém, como foi dito, no fundo vocês não acreditam muito que isso vai acontecer. E aí a coisa trava, entendeu? Então eu vejo aqui que vocês carregam, como eu disse, uma escassez muito grande, pode ter sido originada por um trauma muito grande que vocês passaram, tá? Pode ser tanto aqui no campo material, financeiro, como pode ser no campo afetivo. Temos um rei de ouros com um rei de copas, tá bom? E no fim, né, a gente identificou a situação que está complicada para vocês, que vocês estão perguntando, e como que vai ficar essa situação? Né? Como eu disse, tem um grupo aqui que está com problema de escassez amorosa, outro com escassez financeira, alguns com escassez de sentido de vida. O que está sendo dito é o seguinte, as coisas vão ter aqui uma tendência a melhorar para você. Só que primeiro, você precisa trabalhar um pouco mais a maneira como você está enxergando certas coisas, tá? Lembra que eu falei que alguns pedem, mas no fundo eu não acredito que o negócio vai acontecer? Tá bom? Se você disser, não, Marcelo, eu acredito, não tem nada a ver isso comigo, eu acredito de fato, então tá. Então, o oráculo está falando aqui, dê uma olhadinha, né, em alguns traumas, às vezes de não merecimento, ou alguns traumas que ainda te travam, tá bom? Pode ser aqui, inclusive, está sendo passado para mim que algumas pessoas precisam liberar algum tipo de perdão, algum tipo de desapego, tá? Quando eu falo perdão, gente, não é
Ah, o fulano me sacaneou, mas agora eu tenho que perdoar, vou ser bozinho, bozinha, passar a mão na cabeça e querer essa pessoa de volta. Não! O perdão aqui é simplesmente se desconectar dessa energia que te faz mal. É evitar lembrar dessa situação que ainda te causa dor. Entendeu? Porque algumas pessoas podem ficar aqui remoendo aquilo que aconteceu e isso acaba puxando a sua energia para baixo, tá? Então aqui está sendo passado que para algumas pessoas é necessário aqui se libertar de uma energia. O perdão aqui seria como uma perda grande, né? Então perder essa conexão com algo que ainda é muito presente para você e que ainda te causa muita dor, tá bom? E eu vejo aqui que muitos vão passar por um processo de mudança. Vocês terão a possibilidade de escolher, né, se ficam onde estão ou se vão para algum outro lugar. Vocês podem aqui mudar de cidade, mudar de casa, mudar de emprego, porque temos um 6 de espadas na mesa. Então isso me traz aqui uma movimentação. Alguns podem apenas simplesmente mudar de cômodo de casa. Por exemplo, às vezes você fica muito no quarto, a mudança vai ser, você vai ficar mais tempo na sala ou na cozinha, mas muda a energia, entendeu? Porque o 6 de espadas me traz muito essa energia de que eu tô saindo de um lugar que não tá legal e indo para um lugar melhor. Por isso que eu falo que a maioria vai ter, assim, essa possibilidade de escolher se mudar para algum lugar melhor. Como eu disse, alguns é de cidade, de emprego, de casa, alguns de cômodo de casa, sair do quarto e começar a frequentar mais a cozinha, frequentar mais a sala. Tem pessoas aqui que estão tão desanimadas que não conseguem se levantar da cama, às vezes, né? Às vezes acorda e fala, meu Deus do céu, mais um dia. E aí vocês vão começar a perceber que existe uma possibilidade, sim, de você sair dessa cama, sair desse quarto, e vocês vão se sentir capazes de, por exemplo, começar a ir para a cozinha, inventar pratos, né, de comidas diferentes e vai começar a te dar um ânimo maior. Tá? Não estou falando que você tem que fazer isso. Tá? O que está sendo dito aqui é que vocês podem começar a sentir esse impulso de começar algo novo. Alguns vão começar um curso novo aqui, que vai fazer com que você saia de um local em que interno, que você não se sente bem, e começar a se sentir melhor fazendo algo novo para você. Está me vendo muito forte aqui curso de culinária, ou curso aqui de ligado a alimentos, gente, não sei porquê. Não sei se alguém que está me assistindo está com vontade de fazer algum tipo de curso. Curso de gastronomia, curso de... Ai, como que chama? Aqueles cursos de que você aprende a apreciar vinho. Enfim, é algo desse tipo aqui que vai fazer com que você mude o seu olhar em relação à vida, tá? É para uma ou duas pessoas que eu estou sentindo essa energia, tá bom? Mas eu vejo aqui que sim, você vai ter uma possibilidade de ir para um lugar melhor. Pode ser uma questão financeira que vai melhorar, sim, e você vai poder escolher um local em que você tenha uma renda melhor ou que pelo menos, né, o custo-benefício seja mais agradável para você, em que você consiga ter um conforto material, mas também um conforto emocional. Entendeu? Então, essa é a mensagem que está sendo passada. Só que, como foi dito, para muitos vocês têm que se libertar de alguma energia que puxa vocês para baixo. Alguns aqui é um apego, outros um trauma, ou outros aqui é um perdão que precisa ser liberado. Tá? E aí, vocês também precisam começar a ver as coisas com um senso de merecimento maior. Lembra que eu falei que alguns aqui estão pedindo coisas para a divindade, para a espiritualidade, mas no fundo não acreditam muito que o negócio vai acontecer. Eu sei, às vezes é difícil, gente. Quando a gente está lascado, é difícil acreditar, assim, que a gente até pede, né, por favor, me ajuda, mas no fundo a gente não consegue acreditar, porque está tudo tão lascado, tudo tão complicado. Você fala, ah tá, já esperei até agora, por que vai acontecer, não é? Mas acreditem, as coisas acontecem. Ó, 10 de ouros, 8 de ouros, 3 de ouros, 6 de paus e a torre. Jesus!
Olha, eu vejo aqui com essas outras cartas do tarô que está sendo falado aqui que esse processo que você vai passar daqui para frente, né? Que você vai ter um conforto maior, tanto material quanto emocional aqui, você vai ser direcionado por um caminho ou para um lugar em que você vai se sentir muito bem, você vai se sentir muito satisfeito ou satisfeita, vai precisar também de um trabalho, um esforço da sua parte. Não é que assim vai tudo chegar e vai virar um mar de rosa. Não, você também vai ter que se dedicar, vai fazer, você vai encontrar pessoas com energias condizentes às suas, para que você consiga, né, desenvolver, se desenvolver. Mais do que você ter que trabalhar, é muito mais uma questão de você se desenvolver, desenvolver os seus talentos aqui. Por isso essa necessidade de uma dedicação e de um esforço da sua parte, entendeu? E aí, no caso, eu vejo aqui que é um caminho de muito sucesso e muitas coisas que você carrega dentro de si vão começar a cair por terra. Essa torre está me vindo muito como uma energia de que algumas estruturas que você até então carrega dentro de si virão abaixo. Você vai começar a enxergar a vida de uma outra maneira. O que até então reforça a ideia de que você está num local inóspito ou que você está numa vida muito ruim, você vai começar a mudar a sua visão em relação a tudo que você tem passado, tá? Então você vai começar a entender, por exemplo, alguns esforços que você teve que fazer, você vai entender algumas situações muito desagradáveis que você passou, você vai começar a revisitar algumas crenças, você vai começar a repensar a maneira como você se enxerga também, tá? Por quê? Porque a sua vida vai começar a ir numa direção mais favorável para você. Como eu disse, não é que tudo vai começar a ficar fácil, um mar de rosa, que você nunca mais vai ter problema. Não, gente. Vai precisar sim da sua dedicação, do seu esforço, muitas vezes arregaçar as mangas e ir para a luta. Mas isso significa que você vai fazer as coisas com mais prazer. Você vai sentir mais que compensa se dedicar. Porque você vai começar a ser mais valorizado ou valorizada daquilo que você faz. Entendeu? E olha que interessante, eu falei que tinha muita coisa ligada à comida, né? Esse 8 de ouros aqui me traz, né, uma mesa, temos aqui alguns estudos, livros, mas também temos pratos aqui, né? Pode ser de alimentos, mas também aqui, ó, a moça está segurando uma vela e temos como se fossem ervas. Então tem gente que também pode fazer curso relacionado à fitoterapia, à aromaterapia, até a bruxaria, não é? Alguns vão fazer cursos relacionados a formas de curas também. Alguns podem aqui adentrar numa uma especialização em farmácia, em dermato, em cosmetologia também, que tem interesse em estética, tá? Então, se você tem interesse nessas, fazer um curso, especialmente nessas áreas aqui, né, que foram abordadas, lógico, tem outros cursos? Tem, mas se você está aqui interessado em fazer algo e às vezes está pensando, será que eu vou, não vou, será que vai dar certo? O oráculo está falando que você tem uma energia muito boa para fazer isso, tá? Vai depender da sua dedicação? Vai, obviamente. Mas eu vejo aqui que você tem tudo para ser bem-sucedido ou bem-sucedida. Alguns aqui podem estar um pouco inseguros em se arriscarem nesse tipo de curso, nesse tipo de estudo, porque pode ser um lugar um pouco afastado de onde você mora, não é? O oráculo falou, vai. Por que não? Tenta. Porque aqui as cartas me dizem que tem uma possibilidade, sim, de você ser muito bem sucedido. Eu pedi para o tarô clarificar aqui essa torre e, de fato, é uma transformação na maneira em que você está encarando a vida. Alguns podem estar muito pessimistas, tá? E aí, então, a clarificação veio como a morte e o 6 de copas. Então, é algo relacionado à sua vida, né? Então, é uma transformação na maneira como você vai encarar muita coisa que aconteceu com você, tá? E aí, então, você também vai aprender
com esse processo todo, a estabelecer limites para algumas pessoas e para algumas situações. Você saiu com 7 de paus aqui, tá bom? É muito bom, isso daqui é um processo de amadurecimento, às vezes um pouco dolorido, mas é tão importante, gente, faz uma diferença tão grande na nossa vida. Na hora que a gente está passando o processo, às vezes é difícil, mas depois que passa, vocês vão perceber o quanto que isso foi transformador e quanto isso traz benefícios, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.